terceira carta de João. Terceira carta de João. Nós vamos ler toda a carta. São, na verdade, apenas 15 versículos, né? Terceira carta de João, a partir do versículo 1, texto que já está aí projetado. Diz assim, a palavra do Senhor. O presbítero ao amado Gaio, a quem amo na verdade. Amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo corra bem, assim como vai bem a sua alma. Muito me alegrei ao receber a visita de alguns irmãos que falaram a respeito da sua fidelidade, de como você continua andando na verdade. Não tenho alegria maior do que ouvir que meus filhos estão andando na verdade. Amado, você é fiel no que está fazendo pelos irmãos, apesar de não os conhecer. Eles falaram à igreja a respeito desse seu amor. Você fará bem se os encaminhar em sua viagem de modo agradável a Deus, pois foi por causa do nome que eles saíram, sem receber ajuda alguma dos gentios. É, pois, nosso dever receber com hospitalidade irmãos como esses, para que nos tornemos cooperadores em favor da verdade. Escrevi à igreja, mas Diótrefes, que gosta muito de ser o mais importante entre eles, não nos recebe. Portanto, se eu for, chamarei a atenção dele para o que está fazendo com suas palavras maldosas contra nós. Não satisfeito com isso, ele se recusa a receber os irmãos, impede os que desejam recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imite o que é mal, mas sim o que é bom. Aquele que faz o bem é de Deus, aquele que faz o mal não viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos falam bem dele, e a própria verdade testemunha a seu favor. Nós também testemunhamos, e você sabe que o nosso testemunho é verdadeiro. Tenho muito o que escrever, mas não desejo fazê-lo com pena e tinta. Espero vê-lo em breve, e então conversaremos face a face. A paz seja com você. Os amigos daqui enviam saudações. Saúde. Os amigos daí, um por um. Amém. Queridos, eu não sei você, mas eu tenho gostado muito da nossa série de mensagens. Estamos sendo abençoados aí com palavras muito especiais, né? Então veja o caso da pregação de hoje, né? Pelas minhas anotações, como vocês sabem, faço o controle das minhas pregações aí desde que eu comecei o ministério. Então, pelo menos aqui na igreja vai ser a primeira vez que eu vou pregar nessa carta, que é o livro mais curto do Novo Testamento, com apenas 219 palavras. E desde o início da série, quase toda semana eu passo por essa carta, leio, penso, deixo para depois. Mas aí o nosso super irmão Tiago nos abençoou pregando nessa carta, né? Então você veja como a igreja, irmãos, é um processo vivo, maravilhoso, de edificação e renovação espiritual mútua. A pregação do Tiago me gerou várias reflexões. Várias sementes foram plantadas no meu coração, e aí naquela semana tivemos a oportunidade de quê? De estar nos núcleos. No núcleo de terça, no núcleo de quinta, conversando sobre essa palavra, o que foi aprofundando a minha reflexão. Então é uma experiência assim que, fazendo aqui um parênteses, só quem vai ao núcleo pode experimentar, né? Então quando você conversa sobre a pregação,
você é abençoado pelo menos, no mínimo, de 3 formas. Primeiro, você relembra e fixa com mais profundidade aquilo que ouviu e aprendeu no domingo. Segundo, você amplia o seu entendimento, porque ao ouvir os irmãos, vamos observando novas aplicações daquele texto, inclusive tratando algumas de nossas dúvidas. Terceiro, a gente visualiza o agir de Deus no meio da igreja. Quando a gente ouve o testemunho dos irmãos, que dizem que aquela pregação foi uma resposta de Deus para a sua vida, como aquela palavra tratou o coração, deu uma direção, mudou a mente, por aí vai. Então veja, meu caso, que normalmente eu estou pregando, e nos núcleos eu consigo aprender coisas novas a respeito da palavra que a gente trouxe no domingo, e a minha fé é edificada, meu coração é renovado todas as vezes que eu participo do núcleo. Então, se você participa, eu tenho certeza que essa é a sua experiência. Se você não participa, fica aí o desafio. Então, a partir da pregação do nosso querido Tiago, o Senhor trabalhou no meu coração a necessidade de pregar nesse texto. Só que 3 João é um desafio. Por quê? Justamente por ser curtinho. Ao contrário de outros textos do Novo Testamento, você não vai encontrar aqui a explicação de várias doutrinas, histórias inspiradoras, grandes exortações. É quase um bilhete. Mas há um conteúdo espiritual aí presente. Palavras, frases que revelam dimensões importantes da espiritualidade do Evangelho. E eu queria chamar a sua atenção nessa noite para essas dimensões. Em primeiro lugar, queria chamar a sua atenção para a dimensão dos relacionamentos espirituais. Veja, logo no versículo 1, a gente se dá conta de quem é o remetente e quem é o destinatário da carta. É alguém que se identifica como o presbítero, possivelmente João, escrevendo para alguém chamado Gaio. Observe as palavras usadas pelo autor. Ele vai dizer assim: ao querido Gaio, a quem amo de verdade. Em outra tradução, ao meu amigo querido, a quem amo na verdade. Então, o presbítero, autor da carta, era como se fosse um mentor espiritual de Gaio. No versículo 4, ele se refere a Gaio como um filho espiritual. Então, a carta dá testemunho desse vínculo de amizade, de carinho, que existe entre os dois. Queridos, esse é um tipo de relacionamento que o Evangelho produz. Mas é algo que, em geral, a gente não se preocupa, a gente não valoriza, a gente não se empenha para ter. No meu processo de formação espiritual, eu tenho aprendido a importância de termos amigos espirituais. Amizades espirituais são meios de graça para as nossas vidas. São pessoas que nos ajudam na caminhada com o Senhor. Elas empurram você para cima. Elas te dão conselho, elas te incentivam, elas oram com você, oram por você, elas te dão suporte espiritual. Quando você desanima, elas lançam sementes de Deus no seu coração. São pessoas essenciais à nossa fé. Veja, você pode ter diferentes tipos de amigos. Amigos diferentes por causa de afinidades diferentes. Por exemplo, você pode gostar de culinária, de comida, de gastronomia, e você vai conversar com quem gosta dessa área. Se você é da área da atividade física, da musculação, assim, tipo o Davi, o Wagner, Então você já tem outro tipo de amigos.
Você vai ter amigos naquela área profissional, que você está trabalhando, ou amigos que compartilham dos mesmos interesses que você tem na hora de assistir televisão. E essas conversas, elas podem ser superficiais. Veja que muitos dos nossos alvos missionários são amigos que queremos abençoar. Pessoas que nós estamos investindo na vida delas, estou semeando no coração delas. Agora, note, justamente, elas são nossos alvos de oração, porque elas não estão no mesmo compasso de fé que a gente. Podemos gostar muito delas, mas espiritualmente, elas estão em outra direção, ou pelo menos alguns passos atrás. Amizade espiritual é a gente caminhar com o irmão ou irmã que está no mesmo compasso de fé que a gente. Em alguns casos, talvez sejam pessoas que estejam alguns passos à frente, em termos de maturidade, de sabedoria, mas que estão trilhando o mesmo caminho. Por isso podemos compartilhar com eles. Veja, o autor aqui é uma autoridade, um líder reconhecido por todos. Porém, ele entende que as relações entre ele e Gaio, os irmãos da igreja, era uma relação de amizade. O último versículo da carta mostra isso para a gente. Ele vai dizer assim, olha, os amigos daqui lhe enviam saudações. Saúde os amigos daí, um a um. Jesus, lá no Evangelho de João, capítulo 15, certo momento vira para os discípulos e diz, já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado de amigos. Então, irmãos, a gente deveria pensar sobre isso quando a gente pensa sobre igreja. O que a igreja é? A igreja é uma comunidade de amigos. Uma comunidade em que a gente consegue desenvolver, construir amizades espirituais. Ora, naturalmente, você vai encontrar pessoas que são mais relacionais do que outras. Então você, por exemplo, pode ser uma pessoa de poucos amigos. Está tudo bem. Mas você precisa se permitir ter amigos espirituais. E você precisa ser o amigo, a amiga espiritual de alguém. Não ter é abrir mão de um recurso espiritual muito importante. Então você precisa se permitir ser abençoado pela amizade de alguém. Abençoar alguém por meio de uma amizade. Agora, às vezes você é alguém altamente relacional. Você interage com várias pessoas, mas nenhuma delas não tem nada de Deus para compartilhar no seu coração. Infelizmente, há pessoas que são da igreja, são evangélicas ou se dizem evangélicas e estão vazias espiritualmente. Então, como já disse aqui em outra ocasião, todos nós somos pessoas influenciáveis. E há pessoas que nos influenciam para o mal. Veja que o autor chama a atenção de Gaio para esse detalhe mais à frente, no versículo 11. Ele fala do mau exemplo de Diótrefes. Ele diz, não deixe que esse mau exemplo te influencie.
Precisamos desenvolver, gerar, cultivar relacionamentos espirituais, nos aproximar de gente comprometida com o Evangelho, homens e mulheres cheios da graça de Deus, gente que possa nos mentorear e pastorear. E você pode ser essa pessoa também, meu irmão, minha irmã. Sabe, queria desafiar a você se imaginar nessa condição. Veja uma coisa. Eu vejo que, em geral, os crentes subestimam sua capacidade de abençoar outras vidas. Aqui é papo meio coach, sabe? Mas é isso mesmo. Você tem condição de abençoar o outro. Por que não? Sabe, não tem a ver com a sua capacidade, não tem a ver com a sua competência, com a sua qualidade, com a sua inteligência, não. Tem a ver com o fato de que Deus coloca graça na sua vida. Então, se você é de Deus, a graça de Deus na sua vida. Se você é de Deus, o Espírito Santo está na sua vida. Então, se você é de Deus, há algo de Deus em você que você pode usar para abençoar o outro. Então, para com esse negócio de achar que você não pode ocupar esse lugar. Ah, isso é coisa dos irmãos lá na igreja, é o pastor, é o presbítero, é o diácono, é o líder do núcleo. Não. Você pode sim ser um instrumento para edificar, abençoar a vida do outro. Os recursos do céu estão na sua vida. Se você é de Deus, a graça de Deus em você. E você pode semear na vida do outro. Ao mesmo tempo, a gente pode fazer um exercício inverso. Aquela pessoa que você acha que te abençoa muito, aquela pessoa que você tem como referência, como inspiração, esta pessoa é tão pecadora quanto você. Esses irmãos e irmãs que te abençoam, que te edificam, passam pelos mesmos problemas. Às vezes a gente também, se apega no problema, poxa, não. Como é que eu vou abençoar alguém se lá em casa está uma confusão, se a minha vida profissional está uma bagunça, se eu tenho problemas financeiros, problemas de saúde? Você pode abençoar pessoas, porque se você é alguém de Deus, a graça de Deus na sua vida. Se você é de Deus, não importa o que está acontecendo, você tem coisas de Deus para semear no coração do outro. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Olha aí. Mais ou menos, né? Então, gente que nos abençoa é gente que se coloca à disposição do Senhor para ser usado por Ele. É isso. A diferença entre quem abençoa e quem não abençoa é uma diferença de disponibilidade. Apenas isso. Então, há pessoas que disponibilizam um pouco do seu tempo, um pouco da sua atenção, um pouco do seu dia, um pouco da sua semana, um pouco dos seus recursos para abençoar outras pessoas. Se você não abençoa, é porque você não disponibiliza nada. É simples. Se você é de Deus, a graça de Deus na sua vida. Se você não abençoa, não é porque você não tem, é porque você não disponibiliza. Concorda comigo? Pela graça de Jesus na sua vida, você pode gerar filhos espirituais. Você pode adotar filhos espirituais. Você pode cuidar de pessoas, caminhar ao lado de amigos. Você precisa de pastores, mas você também pode pastorear. Você precisa de gente que ore por você, mas você pode orar por pessoas. Você precisa de gente que te dê suporte, mas você também pode ser suporte para alguém.
Você precisa de gente para te aconselhar, mas você também pode aconselhar. Você precisa de gente que te incentive, mas você também pode encorajar. Meditar sobre isso, irmãos, é importante, porque ajuda a nos afastar de modelos de igreja equivocados, sabe? De um lado, a gente encontra aqui na terceira carta de João, o oposto de algo que a gente vê muito por aí, que é um modelo de igreja hierárquico, um modelo de igreja pastor-cêntrico, e nos aproxima de uma comunidade espiritual de amigos e servos, servos uns dos outros. Versículo 6, na tradução da NVT, diz o seguinte: olha, eles falaram à igreja daqui a respeito de sua amizade afetuosa. Sabe, qual é o elogio de Gaio? Ou elogio de João para Gaio? Não era simplesmente que Gaio era um homem de oração, era um grande pregador, era um grande missionário, um grande líder. Gaio era um bom amigo. Falaram a respeito da sua amizade afetuosa. Encontramos aqui, queridos, também algo que nos afasta de um modelo de igreja de consumo. Sabe, há um ciclo espiritual por detrás da carta que você depreende nas entrelinhas, entre o autor, Gaio e os irmãos. E a gente aprende que a igreja não é um lugar que se vai. Compreende isso? Igreja não é um lugar que você vai. Igreja é uma comunidade de pessoas que caminham juntas, se abençoando. Sabe, não somos como clientes em um restaurante, à espera da refeição, consumidores, avaliando qual é o melhor produto. A igreja não é um serviço de streaming, que você fica procurando o melhor conteúdo que te agrade, você troca quando lhe convém. Igreja é uma comunidade em que fazemos amigos, amigos que servem a Deus lado a lado, amigos que se sentam ao redor da mesa de Jesus, amigos que servem uns aos outros por meio dos seus dons espirituais, amigos que oram juntos, como Jesus orientou os discípulos, caminham juntos. Uma comunidade de amigos que na descrição de Atos 2 se dedicam à comunhão e se mantêm unidos. Sabe, o destaque dessa igreja não é o pastor, não são os músicos, não são os eventos. O destaque são os relacionamentos. O que é um grande desafio para a nossa mentalidade contemporânea. Porque, entenda isso, igreja requer tempo. Relacionamentos exigem tempo. Amizades exigem tempo. Pastoreio exige tempo. Abro um parênteses aqui, talvez nessa altura você possa se sentir um pouco desconfortável. Eu queria dizer uma coisa. O ministério aqui na nossa igreja me ensinou a respeitar os traumas que as pessoas têm a respeito da igreja. Então, se você está chegando agora e não confia em mim como pastor, está tudo bem. Se você não se sente seguro para construir amizades, se relacionar, está tudo bem. Se você já passou por igrejas, comunidades onde as pessoas foram mentirosas, abusivas, manipuladoras, hipócritas, nós respeitamos isso. A questão é que você precisa de tempo. Tempo para nos conhecer, tempo para se envolver, tempo para que o Espírito Santo vá tratando dessas feridas. Mas em algum momento, você precisa se permitir.
Porque Jesus te chama a compartilhar a mesa e comer o mesmo pão e beber o mesmo vinho que os outros irmãos. Por essa razão, queridos, 3 João nos desafia. Então, em primeiro lugar, a dimensão dos relacionamentos espirituais. Em segundo lugar, eu gostaria de destacar a dimensão espiritual da linguagem. Sabe, nesses dias que a gente ficou conversando nos núcleos sobre 3 João, algo que me chamou a atenção de cara foi as palavras que o autor usa para descrever o Gaio. Eu queria reler com vocês os primeiros versículos. Ele fala: meu amigo querido, a quem amo na verdade, espero que você esteja bem. Alguns dos irmãos regressaram e me deixaram muito alegre quando falaram da sua fidelidade e de como você vive de acordo com a verdade. Eu não poderia ter maior alegria do que saber que os meus filhos têm seguido a verdade. Amado, você é fiel. Quando cuida dos irmãos que passam por aí, embora não os conheça, eles falaram à igreja daqui a respeito da sua amizade. Então, queridos, é um conjunto de palavras de carinho, palavras de cuidado, de afeto. Afeto que surgiu do quê? Que surge de um relacionamento espiritual baseado no Evangelho. Sabe, não são apenas palavras bonitas aleatórias. Há uma cultura ao redor disso. Note o versículo 3. Ele fala o seguinte: que ele se alegrou porque alguns irmãos foram visitá-lo, e esses irmãos falaram para o autor a respeito da fidelidade de Gaio, de como ele continuava andando na verdade. Depois no versículo 5 e 6 ele diz: olha, e eles não falaram só para mim, falaram à igreja desse seu amor. Então, queridos, Gaio ajudou e abençoou alguns irmãos. Esses irmãos falaram bem de Gaio para a igreja e para o autor da carta. E agora o autor escreve falando bem de Gaio para o próprio Gaio. Há aqui um sistema, uma cultura de gente que fala bem umas com as outras e umas das outras. Não para por aí. Note o 12, que é espetacular. Fala o seguinte: no meio do nada se aparece uma referência a um tal de Demétrio. Não sabemos quem era Demétrio, mas olha o que se diz de Demétrio. Todos dão bom testemunho dele, inclusive a própria verdade. Meu irmão, ninguém sabe quem é esse homem. Não temos informações. Mas até Jesus, a verdade aqui é Jesus, até Jesus está falando bem dele. Então Demétrio é outro patamar, sabe? Demétrio zerou o videogame espiritual 2 vezes. Demétrio é o cara. Agora, observe o seguinte: a carta não era para Demétrio. Entende? A carta era para Gaio. Não se trata apenas de trazer uma palavra de incentivo, um elogio a quem fez o certo. Precisamos aprender a falar bem de quem não está nos ouvindo. Então, queridos, isso é uma disciplina espiritual. Por que é uma disciplina espiritual? Porque a gente não vai fazer com naturalidade. O natural é a gente falar mal, irmãos. Nossa, como a gente se diverte falando mal dos outros. É uma coisa muito gostosa, né? Falar mal dos outros diverte. Falar bem dos outros edifica. E essa é a diferença.
Já falei isso tantas vezes que eu sei que eu posso estar sendo repetitivo, né? Mas nós precisamos, irmãos, aprender a usar nossas palavras para abençoar, para edificar. Sabe? Então, quando a gente se reúne para falar mal de alguém, há um resultado espiritual negativo nessa conversa. Quando a gente se reúne e fala bem, há um resultado espiritual positivo dessa conversa. Esse é o ponto. Então eu preciso aprender o exercício de falar bem, de valorizar as coisas boas que Deus tem feito entre nós, ao nosso redor. A gente vai ver na carta de Tiago essa advertência. Ele vai dizer lá: a língua é um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Olha o que Tiago diz: da mesma boca procedem bênção e maldição. Então ele não está falando simplesmente de você louvar ao Senhor, cantar louvores e sair xingando. Ele está falando de gente que louva o Senhor e fala mal dos irmãos. Então, queridos, dentro da dinâmica dos relacionamentos espirituais, primeira dimensão, relacionamentos espirituais. Segunda dimensão, uma linguagem espiritual. Terceira dimensão, a verdade. O substantivo verdade aparece algumas vezes aí na carta. Ele vai dizer no 3:4 da alegria de saber que Gaio andava na verdade. No 8 ele diz que o ministério dos irmãos que Gaio ajudou era ensinar a verdade. Pergunta é: o que é a verdade? A verdade é o Evangelho. O Evangelho é Jesus. A verdade de Deus é quem é Jesus e o que Ele fez por nós. A verdade que é a nossa base espiritual está naquilo que Deus fez por nós em Cristo. Cristo afirmou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, queridos, a verdade é alguém. Jesus fala: conhecereis a verdade e ela te libertará. Então a verdade não é simplesmente uma doutrina, uma teologia, uma ideologia. A verdade é Jesus. É o Evangelho. Tudo o que falamos até agora só tem sentido a partir da verdade. Relacionamentos espirituais decorrem do nosso relacionamento com Jesus. Lidamos uns com os outros de forma diferente por causa de Jesus. O anfitrião dessa mesa é Jesus. O corpo no qual fazemos parte é Jesus. A videira da qual somos os ramos é Jesus. Nossa linguagem é diferente por causa de Jesus, porque Ele, somente Ele, é o mediador da graça do céu sobre nossas vidas. A salvação flui do trono de Deus para nós, exclusivamente por meio de Cristo. Ele é a verdade. O que nos ajuda, irmãos, a fugir também de certas compreensões equivocadas que existem ao nosso redor. Em primeiro lugar, é sempre bom lembrar, apesar de vivermos um mundo relativista, a verdade continua existindo. Só que a verdade não está na política, nem nos políticos, nem nas convenções culturais. A verdade não está na mídia, nas redes sociais, nas nossas bolhas de relacionamento. A verdade está em Jesus. Devemos lembrar também, inclusive, a igreja não é a verdade. A igreja é uma consequência da verdade. Há uma grande diferença.
Nossa missão é dar testemunho da verdade do Evangelho, encarnar essa verdade. Mas nem sempre conseguimos. Então, o fato de você encontrar uma igreja ruim, líderes religiosos mal intencionados, cristãos sem compromisso com Deus, isso não compromete a verdade do Evangelho. Até porque as melhores igrejas, a melhor teologia, os melhores cristãos são apenas um testemunho limitado da verdade. Então aqui alguns pontos interessantes. Veja, por um lado, às vezes nós cristãos ficamos muito na defensiva quando a sociedade critica a igreja. Mas, eventualmente, deveríamos simplesmente aceitar a crítica. É isso mesmo. Vamos falar a verdade? Vamos falar a verdade só aqui entre a gente? E o YouTube e o mundo inteiro? Tem crente safado, tem pastor safado, tem igrejas que só estão interessadas no seu dinheiro. Agora, vamos falar a verdade? Meu irmão, minha irmã, isso já é assunto velho, né? Jesus já criticava isso. Os profetas do Antigo Testamento já falavam disso. As cartas do Novo Testamento já expõem uma série de problemas e pecados que existiam nas igrejas. No Apocalipse, Jesus escreve para 7 igrejas diferentes e expõe publicamente seus erros. Tinha igreja naquela época que Jesus estava a ponto de vomitar da boca. Então, não há nada mais bíblico do que criticar a igreja. Não é problema a igreja ter problema. Não é problema os cristãos terem defeitos. Não é problema a comunidade XYZ ter limitações nesta ou naquela área. Acontece que toda e qualquer igreja sempre será uma expressão limitada da verdade. Mas não para por aí. Porque há pessoas que pensam assim: como as críticas à igreja são verdadeiras, deveríamos abandonar a igreja. Uns ficam com Jesus, deixam a igreja. Outros nem com Jesus ficam. Só que aí a gente, mais uma vez, eu preciso olhar para a palavra. Na Bíblia que eu vejo Jesus criticando a igreja, eu também vejo Jesus dando a vida por ela. Jesus não desistiu da comunidade dos discípulos porque Judas o traiu ou porque Pedro o negou. Ele ressuscitou, foi ao encontro deles e os enviou a fazer novos discípulos e incluí-los nessa mesma comunidade. Veja que na carta, Gaio é elogiado porque ele deu suporte a um grupo missionário. Pessoas que saíam pelas cidades pregando a verdade do Evangelho. Então a verdade do Evangelho precisa alcançar outras pessoas e a igreja é a base que envia missionários, ela é resultado do trabalho missionário. Pessoas são evangelizadas, pessoas se convertem, pessoas são discipuladas. Igrejas nascem, igrejas são plantadas. E aí essa igreja agora se torna uma agência missionária da verdade, naquele lugar e em outros. Pessoas transformadas pela verdade se sentam à mesa de Jesus. Jesus exortou a igreja, mas não a abandonou. Ele a assumiu. Ela é sua noiva. E a festa de casamento já tem data marcada. É o que nos diz o texto de Hebreus, inclusive a gente pregou sobre ele alguns dias atrás. Deus não se envergonha de nos ter como seu povo. Olha que coisa interessante. Às vezes você pode sentir vergonha da igreja. Jesus não se envergonha de nos ter como seu povo. Às vezes você pode sentir vergonha de estar na igreja. Deus não se envergonha de ter você na igreja dele.
Às vezes, irmãos, vamos nos esbarrar com Judas. Às vezes, na igreja, você vai esbarrar com Ananias e Safira. Às vezes, na igreja, você vai esbarrar em Diótrefes. Mas isso não muda o valor da igreja. Igreja significa que vivemos a verdade do Evangelho em comunidade, uma comunidade de amigos. A igreja não é a verdade, ela é consequência. Se você segue a verdade do Evangelho, essa é a consequência natural esperada. Agora, outro detalhe é que, quando a gente critica a igreja e os cristãos, sempre precisamos fazer uma ressalva. Essa é uma crítica genérica demais. A pergunta é, de qual igreja você está falando? De qual comunidade, de qual grupo de discípulos de Jesus você está falando? Quantas igrejas você de fato conhece? E mesmo quando a gente tem uma experiência ruim, real, precisamos lembrar que isso não representa a totalidade. Sabe? O fato de existirem médicos sem caráter, engenheiros sem vergonha, comerciantes safados, advogados corruptos, não significa que a medicina, a engenharia, o comércio e o direito devam ser jogados fora. Ou que todos os seus profissionais sejam pessoas do mal. Então a gente não busca a igreja perfeita. Não buscamos uma igreja que seja o Evangelho, a verdade. Buscamos uma igreja que tenha compromisso com isso, e que se empenha por isso, e que tenha isso como meta. Então aqui na nossa igreja, nossa visão de ministério, nós temos 2 compromissos muito claros. 1, intencionalmente se empenhar para falar do Evangelho e testemunhar o Evangelho, está no nosso DNA. 2, sermos honestos e sinceros com nossas limitações. Reconhecer nossos pecados. Somos uma comunidade que ama o Evangelho, mas somos uma comunidade de pessoas pecadoras, de pessoas que se reúnem ao redor da mesa com os pés sujos. Agora, para fechar, isso não quer dizer que a sua maneira de viver não importa. Veja aqui, Gaio é elogiado porque ele está andando na verdade. Então não se trata apenas de uma teologia, uma doutrina, uma filosofia. Como discípulos da verdade, eu preciso viver, buscar, viver de acordo com essa verdade. A verdade do Evangelho precisa estar no meu coração e influenciar a minha vida. As palavras de João: não há maior alegria do que saber que os seus filhos estão andando na verdade. Então, meu irmão, minha irmã, eu queria desafiar você a orar nesse momento e colocar isso que a gente conversou nessa noite diante do Senhor. Falamos aqui sobre algumas coisas que eu queria que você apresentasse diante do Senhor nessa hora. Em primeiro lugar, como tem sido a sua experiência com Jesus? Como tem sido a sua relação com o Senhor? Essa é a base. A verdade é Jesus. Como está a sua vida espiritual? Então talvez você possa falar, você pode falar da igreja, você pode falar da sua família, você pode falar da sociedade, você pode falar do seu chefe, do seu vizinho, você pode falar de um monte de gente. Mas seja honesto. Como está a sua relação com Jesus? Você e Cristo. A gente vai participar da ceia daqui a pouco. E Jesus não te chamou aqui para assistir. Jesus não te chamou aqui para simplesmente ouvir. Jesus chama você a participar. Pergunta é: você
está em Jesus. Você faz parte da comunidade de Jesus, dos discípulos de Jesus. Queria que também você orasse, pedindo ao Senhor graça, para que você seja um instrumento de bênção. Sabe? Abençoe outras vidas. Há coisas de Deus na sua vida que você pode compartilhar com outras pessoas. Você pode abençoar, porque existe algo de Deus na sua vida. Você pode dar porque Deus te deu. E você precisa assumir esse papel. Sai desse lugar de dizer que você não pode. Sai desse lugar de dizer que você ainda não tem condições. E assume essa posição. Eu quero ser um instrumento de bênção, porque Deus tem me abençoado. Vamos orar. Deus amado e todo-poderoso, Senhor, nessa hora nós pedimos, ó Deus, a graça do céu sobre as nossas vidas. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa abrir os céus, ó Deus, e ministrar aos nossos corações da Tua graça, do Teu amor. Pai, talvez a gente esteja vivendo, Senhor, uma espiritualidade mentirosa, uma espiritualidade falsa, uma espiritualidade ilusória, Senhor, uma espiritualidade baseada em nossas convicções, nossas ideias, ó Deus. Em nome de Jesus, que a gente possa viver, Senhor, relacionamento com o Senhor, baseado no que Cristo fez. Que possamos viver, Senhor, na verdade. Verdade que nos leva, Senhor, aos pés de Cristo. Verdade que nos fala de perdão, de redenção, de salvação, de purificação. Verdade, Senhor, que nos leva à participação, Senhor, na comunidade dos discípulos de Jesus. Verdade, Senhor, que nos faz, ó Pai, sermos instrumentos de bênção. Ah, Senhor, tantas vezes temos, ó Pai, nos omitido. Tantas vezes, ó Pai, temos fugido desse lugar, ó Deus. Em nome de Jesus, abre os nossos olhos, os nossos corações. Nos constrange, Senhor. E que a gente possa, de fato, Senhor, entender que há, Senhor, graça do céu sobre nós e a gente pode e deve abençoar outras pessoas. Nos ajuda, Senhor, a caminharmos como amigos uns dos outros, ó Pai. A vivermos, ó Deus, uma espiritualidade de relacionamentos espirituais. Santifica a nossa linguagem, Senhor. Que falar, ó Pai, bem dos nossos irmãos, ó Pai, seja algo natural. Que nos edifiquemos uns aos outros, ó Pai, com conversas, ó Pai, que abençoem. E que a gente possa viver essa experiência de igreja, Senhor. Uma igreja, Senhor, comprometida com a verdade, que entende, que reconhece, que admite que não é verdade, que tem limitações, mas que tem um compromisso claro, Senhor. Não em ser um lugar para as pessoas ver, mas ser uma comunidade, Senhor, baseada na verdade, onde a gente participa e vivencia relacionamentos saudáveis. Que o Teu Espírito Santo trabalhe isso em nossas vidas. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém.